para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pai do céu, abençoe-nos com a leitura da Tua Palavra, abençoe-nos com a meditação que teremos, que essa noite seja uma noite de graça para todos aqui, onde nós possamos perceber e entender que a nossa humanidade falha e fraca, que nos traz tantas provações, as circunstâncias do mundo em que vivemos, o pecado e o mundo que jaz no maligno, são derrotas para quem está em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor ilumine a todos, para podermos fazer a confissão de fé que Pedro fala nesse texto que nós lemos, para entendermos o fim da nossa fé, a salvação, a vida eterna com Deus. Fala ao nosso coração e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que pensar de fato e de valor numa ocasião como esta, a Páscoa? No ano, nós temos dois momentos muito marcantes com respeito a Cristo: o nascimento, que é no Natal, e a Páscoa, que é a ressurreição, conforme o mês em que nos encontramos. Eu entendo que uma ocasião como essa da Páscoa, nós devemos parar para entender o seu significado, e juntamente com esse entendimento, passarmos a nos alimentarmos das bênçãos que a Páscoa nos proporciona. Você foi abençoado hoje? O seu dia de Páscoa foi um dia feliz? Foi um dia de edificação? Foi um dia de bênção espiritual? Foi um dia de celebração de algo que realmente signifique valores, e não apenas uma ceia, não apenas um almoço festivo, um encontro familiar? Foi mais que isso. Meus amados, por exemplo, quando nós lemos aqui no texto, para termos resposta a essas perguntas, Pedro, frente aos acontecimentos da vida, ele nos orienta sobre como enfrentar as provações de uma forma diferenciada. Ele fala sobre uma confiante alegria. Confiante alegria. Eu sei, eu também seria capaz de, ao abrir a boca, se fosse questionado, para dar uma resposta. Se você me perguntar: pastor, você está enfrentando algum problema, você tem sofrido, você tem passado por dificuldades, certamente eu seria talvez propício, pela minha dor, a chorar nos seus ombros. Assim como eu sei que você também poderia fazer isto, chorar nos meus ombros, se eu lhe perguntar em particular: você está sofrendo? Qual é o tamanho do seu sofrimento? Qual é o tamanho da sua dor? Certamente você também falaria e choraria. Pode não estar chorando com lágrimas, pode estar chorando por dentro, sendo perturbado na mente, no coração, passando por angústia e dores. Por isso, a mensagem do apóstolo Pedro aqui, ela nos toca com profundidade quando ele fala de uma confiante alegria, independente do tamanho da dor e do tamanho do sofrimento. O propósito de Pedro, em primeiro lugar, é confortar os crentes. Confortar. Em seguida, Pedro vem lembrar, fazer o crente lembrar acerca do grande privilégio da salvação eterna que cada um possui. O Espírito Santo dá consolo,
A palavra de Deus nos alimenta e nos faz lembrar que nós estamos salvos em Cristo Jesus para a vida eterna. Portanto, nenhum sofrimento seria ou será capaz de destruir a nossa alma e de destruir a nossa vida, se estivermos em Cristo Jesus. Por isso Pedro, ele está preparando os corações dos crentes da sua época, e a sua palavra vem para nós em nossos dias também, para nos preparar, a fim de sermos fortalecidos, a passarmos pelas lutas com firmeza na fé, com perseverança em Jesus Cristo e com os olhos na eternidade. Pense rapidamente sobre essas três questões. Firmeza na fé para lutar pela vida, perseverança em Jesus Cristo, sem tirar os olhos, sem tirar a mente da pessoa de Cristo, e também olhar para a eternidade que Deus tem preparada para os seus fiéis. E Pedro faz isso fundamentado na significação da Páscoa. É interessante observarmos o capítulo 1 de Pedro nessa perspectiva. Ele destaca com toda a força do seu raciocínio e da sua argumentação a fala, o ensino sobre o Cristo ressurreto. Por que o Cristo ressurreto? Pedro inicia o verso 3 glorificando o nome de Deus. A sua intenção é nos mostrar que devemos levantar os olhos para o alto, devemos olhar para Deus, olhar para cima, olhar para aquele que governa a história, antes de focarmos a atenção em nossas dores, nas nossas lutas e nas nossas dificuldades cotidianas. E Pedro com isso quer dizer, ao olharmos para cima, ao olharmos para o Senhor da vida e o Senhor da história, nós podemos exaltar a Deus que é soberano sobre nós, sobre a vida, sobre o mundo, sobre os acontecimentos, sobre a história, onde Ele cuida de cada um dos seus filhos. E Pedro quer nos mostrar que isso nos fortalece para passarmos pelas mais agressivas e difíceis batalhas da existência, até mesmo a morte. Por isso, a ressurreição, o Cristo ressurreto, é o destaque que Pedro dá para dizer assim: olha, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou como a primícia dos que dormem. Raciocínio e mensagem esta que o apóstolo Paulo também já trouxe nas suas epístolas pastorais. E agora Pedro também destaca isso para mostrar que o crente em Cristo, ele não morre, ele dorme no Senhor. Ele está firme em Deus, ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte e tenha que encarar a morte como Cristo encarou, será ressuscitado também para a vida eterna. Quem vai entrar no céu não é só o nosso espírito, ou não é só a nossa alma. Quem vai entrar no céu é a nossa totalidade, é o nosso corpo ressuscitado na segunda vida de Salvador Jesus. Corpo, alma e o espírito herdarão a vida eterna. Por isso a ressurreição, ainda que nós morramos, a ressurreição de Cristo aponta também para a nossa ressurreição. Aquele que morre, quando nós o colocamos no caixão e o sepultamos, não acaba ali. Aqueles que já passaram por isso e estão sepultados, não acabou. E quando chegar a hora também da nossa morte, também não vai acabar ali. Vai acabar quando Cristo voltar e dizer assim, nome por nome: vinde, bendito do meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Os mortos ressuscitarão primeiro. Essa é a promessa da palavra de Deus. Por isso, irmãos, a mensagem de Pedro, ao falar da ressurreição de Cristo, quer nos mostrar que quem está em Cristo possui vários motivos para viver, vários motivos para prosseguir, cheio de esperança e cheio de alegria. Por isso a celebração da Páscoa é tão importante para nós.
E com isso eu quero deixar algumas aplicações práticas para a vida cristã. Primeiro, você que está em Cristo, tenha confiança cristã da sua salvação, porque você foi regenerado. Você é do Senhor, você pertence ao reino dos céus, você é cidadão do reino de Deus. Você não é deste mundo, assim como eu não sou, como Cristo não era. Nós seremos levados deste mundo para a glória, para a eternidade com Deus. Guarde isso consigo. Qual a confirmação, qual a certeza que você pode ter disso? Cristo passou pelo mesmo processo de morte e ressurreição. E a palavra de Deus nos ensina, Pedro nos lembra, olha, você também vai morrer, mas lembre-se, você será ressuscitado e também vai para o céu, para a vida eterna com Deus. Enfrente o que tiver que enfrentar com coragem, força e fé. Tenha esperança, tenha confiança, tenha segurança. E entregue a Deus a sua vida ainda hoje. E entregue a Deus o seu espírito quando chegar a hora do seu último suspiro. Entregue a Deus a sua vida, porque você vai para o céu, para a glória eterna. Pedro faz a gente pensar nisso numa celebração da Páscoa. Em segundo lugar, a segunda aplicação: a vida deve ser vivida com confiante alegria, porque possuímos essa esperança. Não é para viver a vida como cabisbaixo, também não é para viver a vida pensando na prosperidade terrena. Muita gente fala da vida cabisbaixa projetando uma esperança de reino terreno. Não, nosso reino não é deste mundo, nosso reino é eterno, e acabei de falar sobre isso. Mas é para ter uma alegria, porque essa esperança cura as nossas enfermidades e nos fortalece. Cura, levanta o ânimo, dá coragem para lutar, para orar, para dobrar o joelho, para estar na presença de Deus. E nós devemos nos alimentar dessa esperança e sermos alegres, ter alegria no coração. Meu irmão, quando a próxima pessoa te perguntar assim, escuta, como está a sua vida? Pode estar doendo, pode estar sofrendo, você pode estar sendo provado, você pode até ter uma notícia de que a sua doença é incurável, mas não se entregue, não se curve a isto. Glorifique a Deus através da sua vida com uma alegria no coração, porque você está seguro nas mãos de Deus. Tenha essa alegria. Não se dobre, não se curve. A Páscoa nos faz lembrar de que nós podemos ter uma alegria grandiosa em nosso coração para alimentar a nossa confiança. Levante a cabeça, olhe para cima, olhe para Deus. Lembre das coisas que te trazem esperança. E viva alegre na presença de Deus. Ao morrer ou ao enfrentar a situação definitiva, não pense que você está entregando, fechando os olhos para a escuridão. Pode ser a escuridão desse mundo, mas você está fechando os olhos, estará fechando os olhos aqui, mas abrindo os olhos para a eternidade, para estar com Deus no céu. Alegre o seu coração, firme na fé, firme na esperança. A terceira aplicação: enfrente as provações com coragem e fé, porque na vida nós somos consolados. Deus não nos deixa viver no vale das lágrimas. Deus, diante das provações, Ele nos encoraja e alimenta a nossa fé. O justo não será envergonhado jamais. Ainda hoje eu disse para minha esposa algo parecido com isso. Nós precisamos levantar os nossos olhos. Nós precisamos passar pelas provações, porque a provação ela tem começo, meio e fim. A vida toda não é uma provação, mas nós podemos sim ter esta força da fé para nos mover. Veja que depois da luta vem o prêmio, vem a recompensa, vem o fortalecimento, porque você sabe que Deus é fiel. Cuidou, está cuidando e continuará cuidando da sua vida. E por último, Pedro faz-nos pensar ainda que nós esperamos a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. E ele diz para termos uma confiança inabalável
porque essa é a força da nossa vida. Jesus voltará. E aquilo que alguém perguntou para Cristo quando ele estava ali naquele momento de prisão, de condenação, de morte na cruz, desejando que ele trouxesse ali talvez uma legião de anjos do céu para fulminar e acabar com o Império Romano, e Jesus humildemente cedeu a sua vida e morreu para sermos nós libertos do nosso pecado. Isso acontecerá quando Cristo voltar. E ele então julgará a Babilônia, julgará Roma, julgará aqueles que rejeitaram a mensagem da graça e da salvação. João trata disso no livro do Apocalipse, quando fala da condenação eterna, quando julgará o mundo e as coisas deste mundo ao soar das trombetas sequencialmente. Espere a volta de Cristo, creia na volta de Cristo, fortaleça-se na volta de Cristo, confie e alegre-se nisto. Cristo voltará para te buscar. Com isso, Pedro nos convida a olharmos para algo mais elevado do que os nossos problemas do dia a dia e as nossas lutas existenciais, mas olharmos para aquele que governa soberanamente todos os detalhes da história, antes de olharmos para as nossas circunstâncias, para as nossas dificuldades. Em Jesus, irmão, está a nossa esperança definitiva, e nele temos a força para seguirmos nosso dia a dia, recebendo graça, recebendo bênçãos que vêm das dadivosas mãos de Deus. Ao celebrar a Páscoa, como nós fazemos hoje, veja quanto você pode crescer na graça, crescer na presença de Deus. Não seja apenas um crente crédulo, seja um homem, seja uma mulher provados na presença de Deus, e que hoje você possa ser muito enriquecido pela bondade de Deus eterno. Por isso, você tenha uma feliz Páscoa, não uma triste vida, mas uma feliz Páscoa. Pai do céu, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida, mensagem do apóstolo Pedro, que como homem provado que foi na fé, que assistiu e viu o Senhor sendo crucificado, que conheceu o Cristo ressurreto, foi burilado e trabalhado e cresceu na graça e na fé, viveu como um apóstolo, servindo ao Senhor até o fim da vida que Ele deu por amor a Ti. Que esta mensagem da experiência da sua vida e dos ensinamentos do Mestre Jesus, nosso Salvador, fale ao nosso coração hoje, para ao relembrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, possamos aprender a viver e a viver debaixo da graça do Senhor. Ó Pai, que o musical, a cantata que o coral fará nesse momento, possa trazer a nós, aos nossos corações, a alegria da salvação, a glorificação da pessoa de Cristo, a exaltação do Senhor. É o que eu te peço. Amém. Receba a cantata e o musical e ouça com gratidão a Deus tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Com a Jane, então, o nosso coral.